Deputados estaduais estão questionando a decisão do governo federal de demarcar terras indígenas que ficam em Palhoça. Segundo os deputados, essa demarcação pode prejudicar cerca de 100 famílias de 3 comunidades de pescadores e produtores de moluscos. Os deputados também pontuam e colocam que essas famílias indígenas vivem ali e chegaram depois da década de 1990, ou seja, pelo marco temporal, essas famílias não teriam direito à terra. Por isso, hoje, políticos e técnicos da Procuradoria-Geral do Estado buscaram mecanismos para reverter o decreto presidencial. Bom, você entende tudo isso melhor, você vê tudo isso na reportagem do Paulo César, que abre a nossa edição de hoje. Vamos ver? A homologação das terras indígenas foi feita pelo presidente Lula na última quarta-feira e envolve 2 territórios em Santa Catarina. Um deles fica no Morro dos Cavalos, na Grande Florianópolis. E foi justamente essa terra ponto principal da reunião da Procuradoria-Geral do Estado. O procurador, Márcio Vicari, afirma que já existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o tema e que o Estado deve se manifestar na Suprema Corte sobre a homologação, que é uma das etapas do processo de demarcação de terras indígenas. A reunião foi motivada pela necessidade de encontrar um caminho para o impasse. O decreto demarcatório, em 2 pontos do estado de Santa Catarina, atinge muitas pessoas. Então, a Procuradoria-Geral do Estado está tentando, na medida do que pode fazer, medidas jurídicas para evitar os efeitos desse decreto demarcatório. O deputado estadual Camilo Martins, que liderou um grupo de políticos locais, se mostrou preocupado com a decisão da União em aceitar o pedido de demarcação de terra de quem vive naquela área. Traz prejuízo econômico para a cidade de Palhoça, traz uma insegurança jurídica, porque pessoas que lá têm escritura pública estão havendo essa discussão, e sem falar o sofrimento, prejuízo, porque traz um incômodo para esses moradores. Nós vemos aqui hoje, na Procuradoria-Geral do Estado, pediu o apoio do Procurador-Geral Vicari para que ingresse com uma medida para assustar os efeitos desse decreto. Segundo a proposta de demarcação, a área em questão pode colocar em risco a existência de comunidades tradicionais e que vivem da produção pesqueira e de moluscos. São quase 100 famílias que podem perder as terras com o decreto governamental. Entre os principais questionamentos dos parlamentares está o marco temporal, que prevê que indígenas que estavam nas áreas até o final dos anos 80 têm direito a permanecer e posse da terra. Já aqueles que chegaram depois dos anos 90 não teriam direito algum. Nós temos uma lei que está valendo, que é a lei das terras indígenas do marco temporal. Ou seja, até 5 de outubro de 1988, os índios que estavam nas terras permanecem, após isso não. E em Palhoça, no Morro dos Cavalos, em nossa cidade, é justamente isso. Há uma ação na Justiça da Procuradoria-Geral do Estado em que já está com as provas nos autos, em que até 1988 não havia indígenas nos Morros dos Cavalos. A primeira família chegou em 1993. Ou seja, por si só, já não tem nem que se falar em demarcação de terra no Morro dos Cavalos. Como o assunto já se arrasta por décadas e existe discussão jurídica, a decisão final está nas mãos dos ministros do STF. O fato novo da demarcação pode acelerar o julgamento em Brasília. Por isso, a decisão do governo do estado em judicializar o documento pode trazer um desfecho para o processo. O parlamento parou de deliberar sobre este assunto desde que foi aberta uma mesa de negociações presidida pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Isso tem que valer para todas as partes. E eu acho que a atitude anunciada pelo doutor Vicari é a correta, juridicamente e socialmente.